orar agora, sim? Vamos ajoelhar-nos e vamos buscar a direção do Senhor. Irmã Armanda Ribal, por favor, faça oração. Amém. Então, o título do sermão desta manhã, é Amor Incondicional. E peço antecipadamente desculpas aos irmãos que estes 2 meses lá na Argentina baralharam um bocadinho o meu português e então falo assim tudo misturado, mas se não conseguirem entender alguma coisa ou alguma palavra, por favor, me avisa. Então, amor incondicional. Como introdução a este sermão, a este tema desta manhã, vamos ler em 1 de João, capítulo 2, verso número 1, que é um verso muito conhecido, onde nos diz: Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Amém. Quero contar-vos nesta manhã, partilhar com vocês a história de um rei. E desta história vamos tirar 3 ensinos muito importantes para nossas vidas espirituais. Vamos procurar então no livro de 2 dos Reis, capítulo 21, onde vamos encontrar a história do rei Manassés. O rei Manassés foi, sim, 2 de Reis, capítulo 21. Foi o filho de Ezequias, muito bem, irmão Diego, sempre atento. Neto do rei, lembras, Diogo? Era filho do rei Acaz. Então, ainda não, só mencionei 2 de Reis, capítulo 21. Estou a dar mais ou menos uma introdução para podermos compreender. Mas vamos começar lendo no versículo número 1 e vão me acompanhando, tá bem? Verso 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Efsibá. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor desterrara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. Verso número 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído, e levantou altares a Baal, fez um bosque, como que fizera Acab, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Verso número 6. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro, e instituiu adivinhos e feiticeiros, e prosseguiu em fazer mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Verso 7. Também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de que o Senhor dissera a David e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. 8. E não mais farei mover o pé de Israel desta terra que tenho dado aos seus pais, contanto somente que tenham cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado, e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. E por último, verso 9. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez cerrar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel.
Então temos aqui, apresento-vos o rei Manassés. Como já dissemos, foi filho de Ezequias. Ezequias significa, ou quer dizer, sabemos que na língua hebraica todos os nomes têm um significado. O pai dele, o nome do pai era Jeová Fortalece. Se conhecermos a história de Ezequias, vemos como ele passou uma grande tribulação com os assírios que queriam invadir. O rei Senaquerib tiveram aí uma luta e Deus fortaleceu este rei de tal modo que eles conseguiram sair, como posso dizer, safar-se desta situação. A mãe de Manassés chamava-se Epsiba, que é um nome muito bonito, por acaso Deus chamou o seu povo de Epsiba, que quer dizer o meu deleite está nela. Este rei governou do ano 697 a.C. até o ano 642. Foi o período mais longo em que um rei reinou sobre Judá e Israel. Foram 55 anos, como nos diz no verso número 1. Agora começa a partir do verso número 2 a falar-nos uma lista de pecados que este rei cometeu. E eu enumerei alguns. Então, ele nos disse que ele tornou a edificar os lugares altos. O que era um lugar alto? Haviam colinas e havia montanhas que eles tornaram sítios de adoração. A primeira pessoa em edificar estes sítios foi Salomão, quando ele, na sua velhice, com as mulheres que ele tinha feito errar, ele, para agradar elas, começou a edificar estes altares que eram para os deuses que elas traziam de cada lugar que elas proveniam, né? Também nos diz que ele levantou altares a Baal, para que tenhamos em consideração, Baal, nos cananeus e toda esta terra que os israelitas conquistaram, era o deus da fertilidade. Ele tinha muito respeito, os cananeus, os amorreus e todas estas pessoas que antes dos israelitas habitavam ali, porque era o deus da fertilidade. A fertilidade, ou seja, como se chama? A agricultura era a forma, mobilizava toda a economia naquela altura. Portanto, para eles era muito importante. Ele fez um bosque, e quando a gente fala fez um bosque, parece uma coisa boa, né? Hoje em dia que está tanto problema no mundo com o aquecimento global, olha, temos de fazer mais bosques. O problema era que a gente desta zona acreditava que a deusa Sera, que era a esposa de Baal e também estava relacionada com a fertilidade e tudo, que ela habitava nos troncos, na madeira das árvores. Então, quando aqui se fala que ele fez um bosque, o que fez é, em realidade, pôr muitas árvores para a adoração desta mulher Sera. Ou seja, cada pessoa que entrava neste sítio veia nesses troncos ou nessas árvores a imagem da deusa. Então, ele disse que se inclinou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Ou seja, astrologia, começou a ver nas estrelas, essas coisas, isso tudo, e servia, pronto. Depois, também disse que edificou altares na casa do Senhor. E é algo que me arrepia, na casa do Senhor. E diz em ambos os átrios, ou seja, tanto no lugar santo como no lugar santíssimo, ele fez altares a outros deuses. Temos que ter em consideração também que nós viemos agora na lição falando de Israel, das 10 tribos do norte e como elas se desviaram. Agora, Manassés é rei de Judá, ou seja, das tribos que o Senhor tinha posto como remanescente, o seu povo. Agora, este rei, que era o representante de Deus, estava a fazer muitas coisas más, asneiras. Estava a meter agora idolatria dentro do tabernáculo de adoração ao Deus verdadeiro. Estava a meter coisas que não tinham nada a ver. Então, uma coisa que também me arrepiou muito foi que ele fez passar o seu filho pelo fogo. Este era o deus Moloch dos amonitas. Eles tinham essa costume de fazer aquele sacrifício. Ou seja, se nós estamos vendo, ele apanhou todas as, como posso dizer, as tradições dos povos, exatamente, dos que habitavam antes. Mas uma coisa nos diz o verso: eles chegaram a fazer pior do que os povos que antes ali habitaram. Olhem vocês que há uma parte da escritura que nos fala que a terra abriu-se e tragou os moradores porque eles faziam tanto mal que Deus não podia suportar isso. Ou seja, se eles chegaram a fazer ainda pior, vejam lá o mal que esta gente estava a fazer, o remanescente, o povo remanescente de Deus. Então, ele adivinhava pelas nuvens, nos diz o verso, chegou a ser augureiro,
instituiu adivinhos e feiticeiros, coisa que Deus não aprovava. Ele tinha falado nas leis mosaicas que isso era até digno de morte, ter essas pessoas no meio. E o verso também nos fala que ele fazia o mal para provocar o Senhor a ira, ou seja, ele conscientemente ou conscientemente ele sabia o que fazia. E ele, mesmo assim, continuava a fazer para provocar o Senhor a ira. E agora, pus também disse uma imagem de escultura do bosque no templo, ou seja, uma imagem de acera, esses troncos das árvores, também trouxe para o templo do Senhor. Acaba dizendo que ele fez errar o povo, ou seja, a sua liderança, a sua influência fez com que o povo errasse tudo. Chegaram a fazer, como já dissemos, pior que as nações que ele tinha destruído. Agora vamos falar um bocadinho do contexto histórico. Estávamos a falar que a Síria, na lição, era potência naquele momento, naquela altura. O pai dele, como tinha falado aqui o irmão Diogo, Ezequias, tuvo uma luta, um confronto, e que foi que a Síria quis invadir, o Ezequias quis deixar de dar tributo a Senaquerib, que era o rei daquela altura, na Síria, e então este rei quis invadir e desterrar, acabar com Judá e com Israel, com este povo. Então, o que ele fez? Invadiu durante, acho que foram 3 anos, mas não conseguiu chegar a Jerusalém porque Deus fortaleceu Ezequias e fez um grande milagre com o anjo do Senhor que matou mais de 180.000 dos assírios. Oh, o bebê fez xixi. Pronto. E então, Ezequias conseguiu deitar fora os assírios, mas uma coisa é verdade, o povo ficou devastado, o país ficou desolado, devastado, reduzido em território, e agora este Manassés, quando toma o controle do reinado, tinha que pagar um grande tributo à Síria, tinha anualmente que enviar a Nínive um grande tributo. Então agora Manassés este rei se encontra com a decisão: o que eu faço? Ou faço a vontade do Senhor e tento levantar o reino da mão do Senhor, ou então faço a minha maneira. E então vemos que ele fez a sua maneira. Para garantir que o povo conseguisse trabalhar em paz, ele tentou cultivar boa relação com os assírios. Há alguns documentos da época do rei Assaradão, que foi o que seguiu depois de Senaquerib, onde menciona que Manassés tinha enviado muito material de construção para um projeto real que estavam a fazer em Nínive, na Síria. Então ele queria armar-se inimigo e então começou a mandar estas coisas. E isto é extra bíblico, ou seja, temos material de fora, que não é a Bíblia que fala, que está a dar crédito a todo o que a gente está a falar. Então, o Surbanipal, que foi outro rei, também menciona entre os monarcas que o ajudaram a Manassés, a este rei. E diz que ele enviou presentes e ajudou a Síria na conquista do Egito. Ou seja, esta política de Manassés conseguiu uma redução no valor do tributo. Então, agora, esse tributo anual que ele tinha que enviar para a Síria, conseguiu ele reduzir-lo através dessa suposta amizade que ele conseguiu fazer com os assírios. Agora, por que ele fez tanto mal? Por que ele edificou estes altares? Fez tanta coisa de mal? Uma das razões que eu acho mais ou menos lógica de pensar é que para ele conseguir o apoio dos clãs, dos líderes, dos anciãos que ali moravam, ele começou a deixar ou fazer popular as tradições que eles tinham. Ou seja, tudo isto que vimos de levantar os altares, fazer os bosques, os lugares altos, isso tudo, foi em parte para ele conseguir o apoio do povo, que o povo já estava descarriado, já andava a fazer estas coisas, mas a religião oficial era, sabemos, o culto a Jeová na sua casa. Mas ele começou a deixar que o povo começasse a fazer isto e ele também a fazer. Claro, que era para quê? Para que o povo, claro, economicamente mobilizar o povo e o reino levantar. E outra coisa que ele fez foi casar com uma mulher árabe que é chamada Mesulemet. E isto intensificou as relações com a Arábia e nós sabemos que onde está situado a Judá é ponto de passagem. E então, ele, ao intensificar as relações com a Arábia, através do casamento com esta mulher,
muitas coisas começaram a fluir do deserto, da Arábia, de todos estes lugares, que traziam agora, passavam pela Judá e iam para a Síria. Então o comércio começou a levantar, ou seja, monetariamente o reino estava bastante bem. Mas vemos que todo o que ele fez não era abençoado pelo Senhor. Ele não buscou a direção do Senhor. Ele estava a fazer tudo pela sua conta. Agora, como é que isto acabou? Vamos a ver, então, em 2 de Crônicas, vamos a passar agora, capítulo 33, o verso número 10. 2 de Crônicas. A história dos reis está relatada tanto nos livros 1 e 2 de Reis, como também em 1 e 2 de Crônicas. Aqui, sim, aqui 2 de Crônicas, 2 de Reis, perdão, que já limos no capítulo 21, relatou só uma parte da história. Agora, 2 de Crônicas nos amplifica o que aconteceu com este rei. Capítulo número 33, verso número 10, nos diz: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Vamos a continuar a ler, verso 11. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais aprenderam a Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. E ele, angustiado, orou, e orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Vamos a ler até ali. Então, o primeiro ponto que quero que hoje tenhamos em consideração é que Deus nunca executa o seu juízo sem antes convidar o pecador ao arrependimento. Em 2 Crônicas, no verso 10, o primeiro que limos, falou que o Senhor falou com Moisés e com o povo, mas eles não deram ouvidos. Profetas e Reis nos ampliam um bocadinho mais esta cena. E gostava de dar leitura a um parágrafo que se encontra em Patriarcas e Profetas. Nos diz assim: as experiências difíceis pelas quais Judá havia passado em segurança. Só um segundo. As experiências difíceis pelas quais Judá havia passado em segurança durante o reinado de Ezequias tinham desenvolvido no coração de muitos uma inflexibilidade de carácter que agora servia como baluarte contra a iniquidade predominante. Prestemos atenção agora. Seu testemunho em favor da verdade e da justiça despertou a ira de Manassés e seus associados em autoridade, os quais se esforçavam por se estabelecerem na prática do mal pelo silenciar toda a voz de desaprovação. Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Isso nos fala no 2 de Reis, capítulo 21, que estávamos a ler, mas o verso 16, um pouquinho mais à frente. Que ele encheu a cidade de Jerusalém de um extremo ao outro com o sangue destas pessoas que se mantiveram firmes perante o Senhor. Ou seja, eles eram um testemunho vivo e falavam para o rei, mas ele estava em total desaprovação com eles até o ponto de matá-los, não se importava. Dice, um dos primeiros a cair foi Isaías, que durante mais de meio século estivera perante Judá como mensageiro apontado. Outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, serrados, tentados, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. Alguns dos que sofreram perseguição durante o reinado de Manassés foram comissionados para levar mensagens especiais de reprovação e juízo. Deus não deixou o povo e este rei sem reprovação, sem antes advertir-lhes, sem advertência. Diz, o rei de Judá, declararam os profetas, fez estas abominações, fazendo pior do que quando fizeram os que antes dele foram. Ou seja, Deus se tomou o trabalho de enviar os seus mensageiros, falarem com ele, tanto profetas como pessoas normais. Muitíssima gente foi enviada a falar com ele. Mas o que aconteceu? Se levantou uma grande perseguição contra estas pessoas. E eles acerravam, matavam, nos queimavam, nos faziam de tudo. Ou seja, ele não quis dar ouvido ao que o Senhor estava a falar. Agora é que vem o resultado. O que aconteceu? Tudo o que ele fez para manter a boa relação com a Síria,
a certa medida tinha sido proveitoso, ou seja, tinha descido o tributo. Mas em determinado momento, a Síria já não quis ter mais boa relação com ele e até prenderam este homem e o levaram cativo a Babilônia, que nesse momento era a capital do reino. E disse, no verso número 11, se tornamos a ler, o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do reino da Síria, os quais aprenderam a Manassés entre os espinhéis e o amarraram com cadeias e o levaram a Babilônia. Agora veio o resultado de tanta abominação que ele fez, de tanta coisa má, agora chegou a consequência. Mas estando lá preso, vamos a ler o verso número 12. Ele angustiado orou, e orou de veras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. E lhe fez oração a Deus, e Deus aplacou a sua ira para com ele. E ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, seu reino. Aqui temos muita coisa, em 2 versos, muita coisa importante para falar. Primeiro, nós nestes dias atrás, acho que foi ontem ou anteontem, celebrou o mundo a festa de São Valentim, o amor e não sei o que quanto. Este aqui é amor. Deus, depois dele fazer tanta coisa do mal para com Deus ouve a sua súplica, ouve o seu arrependimento e restaura a este homem a sua posição. Ou seja, Deus podia, tá bem, te perdoou, mas ficas ali preso. Agora tens que sofrer as consequências do teu pecado. Mas não, o amor de Deus é tão grande para com o ser humano que não só perdoou este homem, não só ouviu, para já Deus ouviu. Se calhar se fôssemos nós, alguém a fazer-nos tanto mal, nem sequer ouvíamos, olha, tá bem. Mas não, Deus ouviu a súplica dele, perdoou a este homem e não só isso, restaurou a sua posição inicial, ou seja, voltou a ajudar e continuou a ser o rei desse lugar. Quando eu acho que no momento em que os oficiais prenderam o rei, ele fez uma visão em retrospectiva em tudo quanto tinha feito na sua vida, em todo o mal que ele tinha feito. Ele tinha conhecimento das coisas de Deus, porque o seu pai tinha sido um homem fiel ao Senhor. Ele tinha um bom exemplo. Mas acho que aí, nesse momento no cativeiro, é que ele viu que tudo quanto ele tinha feito para levantar o reino e todo o mal que ele tinha feito não tinha servido de nada. Nessa hora ele estava cativo, estava ali preso e não tinha ninguém que o ajudasse. Ou seja, ele tinha virado as costas a Deus, mas agora ele precisava dele. Por isso que o seu arrependimento foi sincero e por isso que Deus ouviu a súplica. Onde estava agora a Sera, Baal e todos os deuses a los que ele tinha rendido culto? Ninguém estava a ajudá-lo. Só Deus é que ouviu a este homem. Deus, a única pessoa que ele tinha, a único al que não tinha dado adoração, foi o único que o resgatou. Então, e Deus restaurou este homem e tornou a ser o rei da Judá. Mas há uma coisa que é a mensagem mais impactante para mim nesta manhã. O pecado sempre traz consequências. Independente de que ele teve um castigo e foi restaurado, houve uma consequência tão grande, tão forte, que dá para aprender cada um de nós e principalmente os que somos pais. Em 2 Crônicas, capítulo 33, que estávamos a ler, o verso número 17, primeiro nos fala as 2 consequências. A primeira é que o povo não acompanhou a reforma espiritual de Manassés. No verso número 17 nos diz, 16, perdão, nos fala que, no 15, vamos com no 15, tirou da casa do Senhor, Manassés, os deuses estranhos e os ídolos, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. 16. Reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor seu Deus. Mas há um problema nisto, e é que Deus, mesmo assim, não aprovava que eles sacrificaram naqueles lugares altos, porque Deus tinha mandado quais eram os lugares em que ele queria sacrifício. Era o seu tabernáculo e mais nada. Mas eles continuaram a sacrificar agora, supuestamente que era para o Senhor, nesses lugares altos que estavam ali. Isto não era aprobado para o Senhor.
Ou seja, o povo não acompanhou a reforma que este rei fez. A influência que ele tinha deixado nas pessoas era tão forte de maldade que foi muito difícil andar para trás. Claro. E o pior de todo, vamos ler o verso 21 até o 24 do capítulo 33. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar. E 2 anos, olha, só 2 anos, reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, o seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos. Ou seja, em 2 anos, o filho fez tudo o que o pai tinha feito em 55 anos. Mas o pai, no final da sua vida, arrependeu-se, tirou aquelas coisas todas e tudo. Mas Amon não. Antes disso, disse que ele multiplicou os seus delitos. Ou seja, irmãos, há uma coisa tão forte, que todos nós temos, e é a influência. Agora, influência sobre os nossos filhos, é ainda maior. Nós podemos influenciar a muitas pessoas com o que falamos, com o que fazemos e tudo. Mas eu acho que a nossa influência em relação aos nossos filhos é tão grande que quando aqui nos fala que o Amon fez o mal, o mesmo que tinha feito o pai, acaba por ser uma dor tão grande de pensar, mesmo que o homem se arrepentiu e tirou tudo, não conseguiu revertir o processo que fez com o filho. E isto é muito profundo. Em Patriarcas e Profetas e Rei, nos diz: entre aqueles cuja experiência da vida tinha sido influenciada, além da possibilidade de recuperação pela fatal apostasia de Manassés, estava seu próprio filho, que subiu ao trono na idade de 22 anos. Do rei Amon está escrito: andou em todo momento, em todo o caminho em que andara o seu pai, e serviu os ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles. Assim, deixou ao Senhor, Deus dos seus pais. Ele não se humilhou perante o Senhor como Manassés, seu pai, se humilhara, antes multiplicou seus delitos. Ao ímpio rei não foi permitido reinar por muito tempo. Em meio de sua audaciosa impiedade, 2 anos depois de haver ascendido ao trono, foi morto no palácio pelos seus próprios servos. Irmãos, Deus não fecha a porta da graça ainda para nenhum de nós. Estamos a tempo. Mas muito cuidado, irmão, porque podemos deixar uma influência tão grande, como nos diz aqui no início do texto, além da possibilidade de recuperação. E isto é muito profundo, principalmente para os que somos pais e temos filhos. Por favor, uma coisa assim, que Deus nos ajude a estar longe disso, de ser má influência para teu filho, que pela tua causa o teu filho não seja salvo. Isso é muito grave. Sim, irmã. Isso é porque, por exemplo, o filho fez isso que é para o pai sofrer tanto, ou não sofria tanto porque Deus é santo. Deus sofreu muito mais do que Deus fez. Mas era para o pai também sofrer, para ele ver aquilo que ele andava a fazer a Deus, seu pai. Deus é pai de nós todos. Não é? Pois. Portanto, ele também tinha que ter este sofrimento do próprio filho também. Obrigada, irmã. E então vemos que foi muito duro, ainda que Manassés conseguiu volver ao caminho, a sua influência perante o filho não conseguiu. Então a mensagem nesta manhã é, irmãos, sempre temos a possibilidade de voltar ao Senhor. Estamos ainda a tempo, mas tenhamos muito cuidado, que a nossa influência não só nos nossos filhos, sino em muitas outras pessoas, pode chegar a um ponto, como decía no escrito da irmã White, além da possibilidade de recuperação. Portanto, que o Senhor nos ajude para ter isto sempre em consideração. Esse é o meu desejo, em nome do Senhor. Amém. Então,